bom dia Brasília, bom dia minha querida Taguatinga, bom dia Walter Lima, um prazer estar falando com vocês. Primeira mão, quero falar que sou fã seu desde criança, viu? É mesmo, administrador? Rádio Planalto, Meira Filho, isso. E aí vai. A turma boa. Então esse é o que ouviu bastante, além do Meira Filho, né, esse brilhante profissional que foi, né, que muito trabalho fez pela Rádio Planalto. Eu compunha aí a equipe dos Cobras da Notícia pela Rádio Alvorada, que o senhor também com certeza acompanhou bastante. Eu fico muito feliz, né? E quando o senhor fala que desde criança... Nós somos diferentes, somos os Cobras da Notícia. Olha, até o slogan guarda até hoje, que bacana. Que tempo bom aquele, né, administrador? Verdade. E a nossa Taguatinga já naquele tempo, já crescendo, a principal cidade do Distrito Federal, não desmerecendo, portanto, nenhuma das demais cidades, mas foi justamente a cidade que, de alguma forma, fez também nascer Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, enfim, uma cidade realmente, uma cidade mãe, né, administrador? Exatamente, Taguatinga, ela foi uma cidade... mãe primeiro para os nossos candangos, construtores, né, da nossa cidade. Eu, por exemplo, sou filho de imigrantes nordestinos que chegaram aqui na década de 60, bem no início, para construir a nossa capital. E o local de abrigo que eles tiveram foi aqui em Taguatinga, naquele de 58, quando meu avô veio com meu pai. E depois ele trouxe toda a família, né, para Taguatinga. E Taguatinga, ela foi crescendo e criando outras cidades como... Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, a própria Ceilândia, né? Recanto das Emas, e toda essa região era a região de Taguatinga, e foram criadas outras cidades dentro de Taguatinga. E hoje, como você mesmo disse, é a mãe de todas elas. Interessante, né, administrador? Quando a gente fala de Taguatinga, a gente lembra de tanta coisa, né? Taguatinga, por exemplo... a caixa d'água aí de Taguatinga. O senhor sabia que eu briguei entre aspas, né, com o Valmir Campelo, era o administrador da época em Taguatinga, quando se decidiu derrubar a caixa d'água. Aí eu, aqui já na Rádio Alvorada, já brigando com ele, entre aspas, né, mas administrador, por que você vai derrubar esse símbolo? Falta, é preciso para a cidade poder desenvolver. A caixa d'água está numa posição que impede realmente aí o crescimento de Taguatinga. Enfim, o fato é que a caixa d'água não existe mais, mas existem outros símbolos, né, da nossa querida Taguatinga, exemplo da Praça do Relógio, como também a Avenida Comercial Norte, que eu lembro bem, onde a gente identificava as paradas de ônibus através de determinadas lojas, né, no centro tinha um Bar Estrela, mas em cima tem a Rainha da Vitória, e assim ia, né, ou seja, Taguatinga era assim, povoada por um pessoal que de alguma forma amava e continua realmente aí amando a sua cidade, conhecia cada ponto, né, administrador? Sim, com certeza. Taguatinga, ela tem o maior shopping de céu aberto, que é a Avenida Comercial, e agora a Sandu também, que está sendo uma avenida também muito, muito trabalhada na questão do comércio, principalmente pelos mobileiros, a questão hospitalar, e tem crescido cada dia mais. Ontem eu fiz uma entrevista e me perguntaram também se Taguatinga tinha condições de crescer. Eu falei, Taguatinga, ela nunca para de crescer. Ela sempre está desenvolvendo, uma cidade pujante, com quase 300 mil habitantes, ou seja, não para de crescer. E como você disse, desde o início, né, era uma cidade, como você mesmo disse, o ponto de ônibus era o Bastrela, o centro de Taguatinga. Eu lembro que a minha mãe falava, nós vamos no Bastrela. Para mim era a maior alegria do Bastrela, porque eu ia passar por toda a Avenida Comercial e ver Sapataria Silva, ver Casa do Barato, ver a Casa Nova Capital, que eram as lojas que tinham aquele neon, coisa muito bonita, né? Enfim, e isso foi desenvolvendo, e hoje nós temos uma cidade linda, muito desenvolvida, tem muito a fazer ainda, Walter, muito a fazer, né? É uma cidade de 64 anos que precisa, assim, de muita coisa nova na cidade, mas estamos chegando lá. Quando o senhor diz, né, que tem muito a fazer e muito está sendo feito, né? Exemplo aí do viaduto. Quer dizer, para muita gente que às vezes ainda não entendeu a importância do viaduto, que não será apenas para ligar Taguatinga com o centro de Taguatinga com a Ceilândia ou com a parte ali da QNL de Taguatinga. Quer dizer, esse viaduto representa muito mais em termos de desenvolvimento, né, administrador?
Sem dúvida nenhuma. A gente fala que depois do viaduto, Taguatinga vai ter um novo patamar. Além de você estar atendendo mais de 1 milhão de pessoas que trafegam ali para as cidades de Samambaia, Taguatinga, Brasilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, você também vai... nós temos hoje a maior obra estruturante do Brasil, são mais de 275 milhões investidos. O túnel, Walter, ele terá, quando estiver pronto, 8 faixas, 4 de cada lado, um túnel fechado de 810 metros, né, dando um total de 1.100 metros, com toda a tecnologia moderna. O cruzamento entre a Comercial Norte e Sul, bem no centro da cidade, vai ser o ponto de controle, onde terá ali tudo computadorizado, questão de energia, segurança, monitoramento, brigadista, todo o controle do túnel. Na verdade, vai ser uma cidade ali dentro sendo controlada, esses veículos. E por cima, nós teremos uma boulevard linda, né, onde 70% dessa boulevard ela vai ser para benefício do transeúde, né? Nós teremos ali playground, teremos pista de skate, pista de ciclismo, o BRT que vai passar ali em cima, com paradas bem projetadas, bem modernas. O centro de Taguatinga vai virar uma boulevard linda e muito moderna. Entendo. Como é que, o que a engenharia preparou na construção deste túnel? A ligação da Comercial Norte com a Comercial Sul. Como é que vai ser ou seja, vai ter ali algum tipo de cruzamento? Vai ter ali... Vai permanecer realmente aí a continuação de Taguatinga Norte com a Sul, Sul com a Norte? Como é que vai ser essa parte, administrador? Exatamente. O único local, o Walter Lima, que haverá cruzamentos vai ser exatamente na Comercial Norte e Sul e Sandu Sul-Norte, né? Vai ser os únicos locais de cruzamento. Eu não sei se você lembra que ali no centro da Taguatinga nós tínhamos 3 retornos que atrapalhavam muito. Sim, lembro. Aqueles retornos acabaram, não haverá mais, que vai ser a boulevard. Apenas no centro comercial Norte e Sul e o sentido Sul para o norte na Sandu, que serão abertos. Entendo. O viaduto, o de Taguatinga, o da Sandu, ele não vai trazer cruzamento direto, mas o da Comercial Norte e Sul sim, vai ser o único cruzamento. Por exemplo, a pessoa chega ali no centro de Taguatinga, por cima, e quer ir para a Comercial Norte ou Comercial Sul, ele vai fazer o sistema binário, ele vai ter que entrar no setor sul, fazer um sistema binário, né? Entrar em outra quadra para poder pegar a avenida no sentido que ele quer ir. Então, exatamente para evitar qualquer engarrafamento e o fluxo de trânsito ser bem mais ágil. Entendo. Administrador, qual vai ser realmente também o ganho para os comerciantes e aqueles que têm suas lojas aí que mageiam, portanto, aí toda essa avenida central por onde está sendo construído este viaduto? Quer dizer, na fase da construção, evidentemente que tem ali, portanto, aí os ônus, né, de cada um, portanto, ali enfrentando uma situação adversa. Mas depois de pronto, qual vai ser o bônus, né? De que forma essas lojas irão ter proveito, proveito no bom sentido, né? Aproveitando realmente essa obra que está sendo construída. E um outro ponto também, quer dizer, essa construção deste viaduto automaticamente também irá, de alguma forma, resgatar a Praça do Relógio, ela passará por alguma modificação para poder compor realmente esse acervo aí que o senhor citou como Boulevard? Sim, primeiramente, a questão do comércio. Nós sabemos que a parte sul foi muito afetada com a questão do metrô, porque ela pegou exatamente mais o lado sul, que foi totalmente fechado. Mas essas empresas elas terão grandes benefícios, como, por exemplo, novos estacionamentos, né, que era muito difícil estacionamento aqui no centro de Taguatinga. A questão de prédios novos, nós temos empresas aí que já estão se preparando para construir novos prédios, trazendo shoppings, e, enfim. O centro de Taguatinga ele vai ter um movimento muito maior. Só o fato de se transformar numa boulevard, isso já atrai a comunidade para conhecer, para estar perto.
e a facilidade, né, de estacionamento, a facilidade de acesso através do BRT e também do metrô. Com relação à Praça do Relógio, os projetos executivos já estão prontos para que a Praça do Relógio e a administração também, que faz parte ali do complexo, serem reformadas. A administração de Taguatinga tem mais de 50 anos, né, que nunca passou por uma reforma, vai passar por uma reforma total, Praça do Relógio, reforma total, e nós iremos entregar um centro de Taguatinga lindo para a nossa comunidade. Administrador, a gente tem que tirar o chapéu aí para a administração do Distrito Federal, ao senhor como administrador, como também aos demais componentes do governo, que de alguma forma não mexeram num milímetro, né, nas áreas verdes que compõem aí a parte rural ou não de Taguatinga. A exemplo do Parque Onoiama, a exemplo também do Parque do Cortado, como também outras residências, ou seja, outras áreas verdes que tem aí em Taguatinga. A Onoiama, por exemplo, no passado se tentou tirar, remover, mas houve uma manifestação da própria população para que isso não acontecesse. É importante preservar essas áreas verdes, compondo, portanto, aí esse acervo que está chegando, né, administrador? Não, com certeza. Foi uma determinação do nosso governador Ibanez, Walterinho, de preservar o máximo possível. E foi exatamente o que nós fizemos. Às vezes, desviando um pouco, se você prestar atenção no túnel, quando você passar por ali, você vai ver que ele começa bem próximo do metrô, né? Na verdade, quem está dentro do túnel que vai ver isso melhor. Ele começa bem próximo do metrô e ele vai exatamente se afastando. Por quê? Porque senão nós teremos que passar exatamente dentro da Onoiama, que é um parque convivência, né? O Sabor Onoiama, que pega desde o centro de Taguatinga até Taguatinga Sul, e evitamos. Então, por determinação do governador, essa preservação foi feita de uma forma muito especial. E você sabe que nós temos ali parques lindos, como você já disse aí, Parque do Cortado, onde iniciou nossa cidade. Nós temos a Floresta Nacional do lado ali também, na BR-070, que é o nosso parque de diversão. Entendo perfeitamente. Agora, em termos de falar também, Walter, desculpa, do nosso Tagua Parque, que vai receber um investimento de 8 milhões dentro do Tagua Parque para melhoria. Nós teremos ali a construção de áreas de esporte, como, por exemplo, nós teremos o primeiro campo de futebol americano junto com uma pista de atletismo profissional para a nossa cidade, para os atletas da nossa cidade, que Taguatinga é um celeiro de atletas. Que bacana, eu já vou começar a aprender a falar inglês já por conta do futebol americano, viu, administrador? É isso aí. Muito bem, mano. Agora, outro ponto que eu avanço com o senhor, administrador, é em relação à atração de pessoas para o comércio de Taguatinga. Porque, para quem não sabe, nós temos ali, nas imediações do Tagua Parque, ali, uma verdadeira 25 de março, né, guardando as devidas proporções. Como também do outro lado, um pouco mais abaixo, temos ali a Feira dos Goianos, pontos que atraem não só a população de Taguatinga, como também populações de outras regiões administrativas e até mesmo fora da capital federal, né, administrador? Walter, hoje nós temos em Taguatinga o maior polo de modas de Taguatinga, de Brasília, aliás. Sim. O maior polo de moda. Na área, quando se fala em polo de modas hoje, nós estamos falando de tecido, de aviamentos, de coisas para corte e costura, tudo isso Taguatinga é a número 1. Porque nós temos a Avenida Comercial, nós temos ali o Tagua Center, né? Que é um local onde tem muitos armarinhos. E aí pulamos já lá para a Feira dos Goianos, onde nós temos a maior feira também do Distrito Federal. Coisas de primeira, coisas muito bem confeccionadas e, acima de tudo, uma concentração de toda a nossa cidade. Ali vem pessoas de todo o Distrito Federal. Esses dias eu conversava com a dona da Sei Norte, fazendo merchandising aí para ela, mas eu conversava com ela, que é uma loja de decoração. E ela, às vezes, não consegue atender todo o público. E ela falava assim, olha, para você ter uma ideia, a primeira-dama, Nayara, veio comprar aqui, a primeira-dama, esposa do presidente, vem também, a Michele, vem comprar aqui. Então você vê o nível que Taguatinga é. A gente sempre fala, sempre brincamos isso, desde a nossa adolescência e juventude, que Taguatinga ela se tornou uma grande metrópole. Não é à toa que nós chamamos ela de Taguaiorque.
E o interessante é que Taguatinga, ó, tem gente aqui com ciúmes aqui, viu, administrador? Você falou Taguaiorque, é mistura de Taguatinga com Nova York, não é? É isso. Agora, o importante é que a cidade cresce, moderniza, mas não perde as suas tradições. Ou seja, se a pessoa for hoje em Taguatinga, tem feira livre e com produtos de qualidade. Se for amanhã, é um outro local, mas também tem feira também aí à disposição. O pessoal escolhe, né? Tem o mercado, tem a quitanda, tem um sacolão, tem a feira permanente, mas também tem a feira livre, né, administrador? Olha, uma coisa que eu gosto, Walter Lima, é sair de manhã e falar assim, hoje vamos comer aquele biscoito mineiro ali, ou hoje vamos comer aquela pamonha ali. Mas você pode falar também biscoito goiano, né? Deixa eu puxar para minha sardinha aqui, né, administrador? O biscoito goiano, porque Taguatinga é isso, nós temos essa diversidade na nossa cidade e que não perderam as tradições. Você vai, por exemplo, no Mercado Norte e você come aquele pastelzinho de 50 anos, Exato. Aquela pastelaria está ali dentro do Mercado Norte. O mesmo sabor, né? Exatamente, você vai no Coisa Mineira, você vai lá nos restaurantes goianos para puxar sua sardinha aí. Opa! Sempre com toda aquela qualidade. A gastronomia da nossa cidade é muito forte e essa essência não perdeu. Então são empresas tradicionais de 50 anos, que está desde o início de Taguatinga aqui, e fazendo esse trabalho lindo para a nossa cidade. Outro ponto também, administrador, que a gente tem que ressaltar, né? É justamente a preocupação da cidade em preservar e, acima de tudo, né, sempre focar na educação. Tanto que Taguatinga, desde os seus primórdios, sempre teve escolas de tradição. E olha que escolas públicas, né? A exemplo do EIT, a exemplo do Asa Branca, a exemplo do CTN, como também escolas privadas, ou seja, a questão da educação também é primordial para a cidade. Hoje temos aí uma grande universidade que é a Católica, como também outras que estão chegando. Quer dizer, esse ponto também é importante de ressaltar, né, administrador? A educação de Taguatinga nos últimos 3 anos, eu vou falar uma coisa, em termos de espaço físico, as nossas escolas elas foram transformadas. Você entra em algumas escolas hoje, você fala que isso aqui é uma escola particular, porque por intermédio do PEDAF, o governo conseguiu trazer reformas nas escolas, banheiros. Eu lembro, Walter, quando eu era criança, eu tinha medo de entrar no banheiro da escola. Eu tinha medo. Hoje você entra nos banheiros, os banheiros são limpos, com todo o equipamento que as crianças precisam, para o nível delas, vasos para o nível dela, torneiras, é uma coisa muito linda. Até convido você para um dia visitar as escolas de Taguatinga. Quero parabenizar aqui o nosso regional Murilo Marcondes, que é um camarada que tem trabalhado muito e levado as nossas escolas de Taguatinga a um outro nível. Entendo. E o que você falou, as escolas tradicionais que nós temos, como o CEMAB, que é o Asa Branca, o EIT, que hoje se chama CEMEIT, o CTN, Taguatinga Norte, e as escolas particulares também tradicionais, católica. Hoje nós temos mais de 10 faculdades dentro de Taguatinga. Hoje nós temos 3 shoppings em Taguatinga. Hoje nós temos 4 hospitais particulares e mais um hospital regional de Taguatinga, o São Vicente de Paula. Nossa cidade ela é uma cidade pujante. O senhor falou na questão dos hospitais. Quer dizer, a população, evidentemente, que é enorme, né? Como o senhor muito bem pontuou, né? A quantidade. O nosso Hospital Regional de Taguatinga, que é um baluarte, né? Desde que ele chegou, realmente, ele presta o seu serviço de qualidade, mas a população cresceu e aumentou muito também, como o senhor também pontuou, né? A rede particular de saúde também na cidade. Nós temos também, como o senhor também pontuou, o São Vicente de Paula, né? Que também presta com relevância aí o seu papel. Mas já é hora de pensar realmente também num outro hospital para poder, de alguma forma, em que temos aí UPAs, enfim, mas já se pensa, já se planeja um outro hospital com referência para poder atender e, de certa forma, até suavizar um pouco aí a demanda do Hospital Regional de Taguatinga, outro hospital que tem essa capacidade de atender realmente ao público, administrador. Sem dúvida nenhuma, essa necessidade já é marcante na nossa cidade. E para isso nosso governo tem trabalhado. Tanto que nós inauguramos aqui em Taguatinga o Centro de Radiológico de Taguatinga,
um dos mais equipados do Brasil, que fica próximo ao HRT, do lado do Fórum. Uma obra que para Taguatinga já estava prometida há muitos anos e nesse governo chegou. Então, devagarzinho, Taguatinga vai crescendo. Agora, na área de saúde, realmente precisamos sim, sem dúvida nenhuma, de mais um hospital na nossa cidade, de ampliação das nossas UPAs, porque a população vai crescendo, a necessidade é enorme. E Taguatinga, ela recebe também muitos das outras cidades, fora de Brasília, no entorno, e também das outras satélites. Às vezes não tem uma especialidade e acaba sobrecarregando nossos hospitais em Taguatinga. Em termos de segurança, administrador, porque nós temos aí, praticamente em Taguatinga, temos 3 delegacias, se não me foge a memória, Taguatinga Sul, Centro e também Taguatinga Norte, e como também batalhões da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar. Em termos de efetivo, em termos realmente de garantir a segurança da população, como é que o senhor vislumbra aí também essa questão? Nós sabemos que o nosso efetivo está bem à margem do que é necessário para a nossa cidade. Mas, graças a Deus, o efetivo de policiamento que nós temos, tanto civil quanto Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tem prestado um serviço relevante para a nossa cidade. Eu faço parte do CAISP, que é uma comissão de segurança da cidade, e nós ficamos muito felizes em saber que durante 3 meses nós tivemos um crime na nossa cidade. E isso, para nós, foi muito importante. E a quantidade de apreensão de drogas, né? Hoje mesmo eu recebi do comando da Polícia Militar a informação que eles apreenderam ontem um cidadão com 6 quilos de maconha, porte de arma, enfim. Então, podemos contemplar aí, Walter, que a nossa polícia é uma polícia efetiva. Nós temos hoje o comandante Luiz Antônio, que é um comandante operacional. Nós temos aí no Corpo de Bombeiro, é só Luiz, viu? O comandante, o coronel Luiz também, que tem feito um trabalho excepcional. E as nossas delegacias, com o doutor Josué, doutor Mauro, doutor Alexandre, que são pessoas que trabalham muito. Por exemplo, o doutor Alexandre, da 21ª DP, ele fez uma apreensão enorme de cabos de energia furtado. Nossa! Para você ter uma ideia, um caminhão, uma carga completa de cabos de telefonia e de energia apreendidos, ou seja, desbaratando uma quadrilha que fazia isso na nossa cidade e na cidade do entorno. Parabéns aí, realmente, aí, aos policiais, né, que desenvolveram e continuam desenvolvendo aí este trabalho. Administrador, eu sei que a agenda do senhor está cheia, até agradeço muito ao senhor pela disposição de estar nos atendendo, administrador Ezequias Pereira da Silva. A última pergunta para o senhor, administrador, é a seguinte: Taguatinga, que tanto deu para aí a sua população. E no dia do seu aniversário, amanhã, no dia do aniversário da cidade de Taguatinga, qual seria, na opinião do senhor, o grande presente que a população poderia ou poderá dar a essa belíssima cidade que é Taguatinga, administrador? Olha, eu sempre falo, uma cidade, ela cresce e desenvolve, não é só pela questão do governo, ou que o governo pode dar ela, mas principalmente no que os moradores dessa cidade podem fazer. E quando nós falamos isso, são coisas tão simples como, por exemplo, eu posso tirar o lixo da minha porta, eu posso sacar o meu lixo reciclando ele, colocando ele no devido lugar, eu posso evitar que uma placa seja destruída, eu posso evitar que a água vá para a rua e ali destrua o asfalto. Todas essas coisas que a gente às vezes vai encontrando na cidade. Por exemplo, nas nossas operações tapa-buraco, a gente fala, poderia ser evitado se não houvesse essa água aqui na rua, se não houvesse esse entulho aqui na rua. Então é isso que a gente pede para a nossa comunidade. Ame Taguatinga, zele por ela, cuide dela e vai estar contribuindo muito para o nosso governo e para a gente poder fazer uma cidade melhor. Administrador Ezequias Pereira da Silva,
os cumprimentos da Rádio Nacional, que inclusive é praticamente irmã gêmea à Rádio Nacional de Taguatinga, uma vez que a Rádio Nacional, ela aqui chegou no ano de 1958, no dia 31 de maio, praticamente na mesma época, ou seja, 5 dias de diferença, já que Taguatinga também foi concebida, portanto, aí 5 dias depois, ou seja, no dia 5 de junho, 31 de maio para 5 de junho, realmente aí essa diferença. Praticamente, Rádio Nacional e Taguatinga, gêmeas aí em termos de nascimento. E o senhor, como muito bem disse, né, já nos acompanhava há muito tempo pelo rádio e a gente convida o senhor para continuar nos acompanhando agora pela Rádio Nacional. E muito obrigado pela gentileza e a atenção com a nossa emissora, tá bom, administrador Ezequias? Eu que agradeço, Walter Lima, parabéns pelo seu programa, parabéns, Rádio Nacional também pelos seus 64 anos, que Deus os abençoe e quero dizer que nós estamos aqui à disposição para fazer o melhor pela nossa cidade. O que Deus abençoe a todos e mais uma vez quero dizer que foi uma honra ser entrevistado por você, viu? Opa, o prazer, a honra foi toda nossa. Quando eu falar isso para minha mãe, ela vai ficar muito alegre. Dê um beijo. Qual o nome da mamãe do administrador? Dona Maria Pereira e seu Osmar, José Osmar. Então, um beijo no coração de cada um, os cumprimentos, os agradecimentos, e assim que der, a gente, com toda certeza, recebe o casal, a família aqui na Rádio Nacional. Tá bem, administrador? Muito obrigado, Walter. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Produção. Obrigado ao senhor.